Olá, graça e paz. Hoje é dia 14 de março de 2020 e eu quero conversar com você sobre um velho ditado que está na mente popular. As pessoas costumam dizer que todos os caminhos vão dar a Roma. Você já ouviu dizer isso? Que todas as religiões são boas e que qualquer uma que fala de Deus, dizem os cariocas, eu estou dentro. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive, e eu quero conversar com você sobre exatamente o que é o caminho da verdade e o que é que não é verdade. E por que eu preciso dizer isto? Eu preciso dizer porque a Bíblia Sagrada, já do tempo de Jesus, portanto está relatado em Mateus, o Senhor faz algumas admoestações e encorajamentos dizendo, cuidado, que nos últimos tempos surgirão falsos profetas. Eles são, por dentro, lobos devoradores, mas têm uma pele de ovelha. Você sabe que o inimigo das nossas almas é um mestre estrategista. Ele procura vulnerabilidades, ele procura fraquezas, ele não é onisciente, ele não sabe o que eu estou pensando, ele não pode entrar dentro da minha vida, mas ele usa estratégias, dardos, setas, exatamente para que a minha mente e o meu coração se confundam em relação ao que é certo e o que é errado. Como ele se transforma em anjo de luz, isso é uma coisa muito interessante, dizendo que os seus ministros, os ministros de Satanás, se transformam em ministros de justiça. Então existem lugares onde Satanás colocou os seus servos que usam a Bíblia Sagrada, falam exatamente verdades, sem que a sua origem seja a verdade. Na realidade, é um espírito de confusão. Por isso é que Paulo alertou a igreja e disse, olha, não é de admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz e que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. Então, muito interessante. Jesus alertou, falando de falsos profetas, falando de pessoas que por dentro eram lobos e por fora eram pele de ovelha e que cumprem aquela grande ordem do inimigo. Ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. E talvez você diga, mas apóstolo Miguel Ângelo, num sábado pela manhã, eu preciso de ouvir alguma coisa que me motive, alguma coisa que me dê alento, que dê forças. E o senhor está falando de inimigo que se transforma em anjo de luz, os ministros deles são ministros de justiça, eles se envolvem com a obra de Deus, com o objetivo de matar, roubar e destruir, e na realidade confundindo o povo de Deus. Paulo disse, nos últimos tempos aparecerão espíritos enganadores, muitos apostatarão da fé. Então, não existe hoje fato mais importante na vida espiritual do que você ter conhecimento disto aqui. Porque muitas pessoas, como eu comecei o programa, dizem assim, todos os caminhos vão dar a Roma, todas as religiões são boas. Falou de Deus, eu estou junto, eu concordo. E isto é o mais ledo engano que existe. Como ele é um estrategista, estou lhe falando o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, o nosso inimigo, o diabo, a confusão, ele cria ciladas e joga dardos inflamados exatamente para tentar desviar o povo de Deus das verdades de Deus, para ferir a glória de Deus na nossa vida. Então nós estamos atentos a esta questão, nós estamos vigilantes a respeito disto. Eu estou inclusive na igreja ministrando uma série de mensagens falando sobre a armadura de Deus, sobre a cilada do diabo, sobre os dardos inflamados do maligno, sobre o dia mau. Então, as pessoas podem
não saber disto biblicamente, mas todos sabem que nós vivemos nesta terra num verdadeiro campo de batalha, uma batalha espiritual, contra principados, contra potestades, contra forças dominadoras e tenebrosas do mal. Então, Paulo ensinou a igreja dizendo, olha, você tem que se fortalecer no Senhor, você tem que se revestir da armadura de Deus, você tem que colocar um capacete da salvação, a couraça da justiça, você tem que estar cingido com a verdade, o cinturão da verdade, calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, e depois usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós temos aí uma armadura de 6 peças, sendo 5 de defesa e 1 de ataque. E Paulo diz, orando em todo o tempo. Então, nós vivemos num campo de batalha, e a maioria das pessoas não sabe disto, não tem conhecimento bíblico. Tem apenas a repercussão do fracasso, da derrota, da doença, da briga de família, do ataque de ciúmes. Você sabe que eu estava lendo uma revista de grande repercussão nacional e ela traz uma matéria sobre feminicídio, sobre maridos que matam as mulheres, depois se suicidam, pessoas que passaram por um divórcio e não aceitam o divórcio, vão e matam a esposa, o ex-esposa, ou matam o marido, enfim. Nós vivemos num campo de batalha com inimigos já anunciados, porque Paulo disse isso, a vossa luta não é contra sangue e carne, contra principados, potestades, forças dominadoras e tenebrosas do mal. Então ele disse que quando você entende o que é a vida espiritual, quando você se reveste da armadura de Deus, você consegue vencer tudo, ficar firme e permanecer inabalável. Agora, como inimigo, o adversário, o diabo, o acusador, o sedutor, usa armas espirituais. Nós temos que ter as armas espirituais poderosas em Deus para combater. Porque se você usa as armas espirituais de Deus, se você conhece a palavra, se você tem a armadura espiritual de Deus na sua vida, você fica imbatível. Senão, você vai acumulando derrotas, fracassos e situações que tantas vezes você olha para a vida e diz assim, não há razão de eu viver. Agora deixa eu lhe dizer um fato muito interessante. Como ele diz, Paulo, a Timóteo, que nos últimos dias o Espírito expressamente dizia que muitos apostatariam da fé por dar ouvidos a espíritos enganadores e ensinos demônios. A pergunta é, onde que são anunciados os espíritos enganadores e os ensinos demônios? Será que na beira da praia? Será que num cinema? Num teatro? Onde que são? Onde é que esses espíritos enganadores e ensinos demônios se manifestam? Exatamente na obra de Deus, que o diabo muitas vezes se mete como o joio para ferir a glória de Deus, para corromper o povo de Deus, para maltratar o povo de Deus, especialmente aquelas pessoas que não estão vigilantes, que não têm conhecimento. Elas estão desarmadas e na luta, na batalha, no campo de batalha do dia a dia, elas são feridas e muitas pessoas se desviam do Evangelho e passam a viver uma vida totalmente oposta à bênção. Vivem como se vivessem debaixo de maldição. Então, isso é tão importante que eu senti o desejo de compartilhar isto com você. Porque uma das armas de engano que o inimigo tem usado ao longo dos séculos é dizer ao povo de Deus alguns fatos, para as pessoas que acreditam nele, não é? Deus não existe. E o pior engano é quando Satanás consegue convencer as pessoas que ele não existe. Outro dia, uma declaração de um grande cantor do Brasil disse, essa coisa de religião não existe, é invenção do homem. Isto foi
um dardo inflamado do diabo. O diabo manda dizer: Deus não existe, isso é uma invenção. As pessoas vivem uma vida totalmente esboroada porque acreditam que Deus não existe. E quem é que faz as pessoas acreditarem que Deus não existe? O diabo. E como a força é para matar, roubar e destruir, o diabo às vezes consegue convencer as pessoas de que ele mesmo não existe e que você tem que viver conforme o impulso do teu coração. E a vida conforme o impulso do coração é uma vida de grande angústia. Porque há caminhos que ao homem parecem caminhos bons de luz, mas ao cabo deles dão em caminhos de morte. Então, durante séculos, o inimigo tem usado a lei de Moisés para afligir, para maltratar, para ferir as pessoas que deveriam viver uma vida feliz e abundante na obra do Senhor, porque Jesus disse isso: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, em vez de uma vida em abundância, o inimigo, sem misericórdia, porque ele não tem misericórdia de ninguém, ele veio para matar, este é o modus operandi dele, usa a própria lei para condenar o povo de Deus, ferir a glória de Deus, ultrajar aquilo que de mais importante um homem e uma mulher de Deus tem, que é a imagem e semelhança na sua vida, imagem e semelhança de Deus. Então, isto não é um caso recente, isto vem lá de trás. Quando Paulo escreve à igreja dos Gálatas, ele diz isso: ó Gálatas insensatos, capítulo número 3, quem é que vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então veja, o inimigo, usando os seus, as potestades, os principados, as forças dominadoras, os filhos da desobediência, se introduzem muitas vezes onde não há vigilância, onde o povo não vigia, se introduzem dentro das igrejas e eles começam a dizer coisas que parece que são certas. O anjo de luz, Satanás transforma no anjo de luz os ministros dele em ministros de justiça para fazerem o quê? Humilharem, pisarem, enfraquecerem, adoecerem o povo de Deus. Então Paulo escreve aos Gálatas e diz assim: olha, ó Gálatas insensatos. Ele falou de uma insensatez. E o que é a grande insensatez? É você pensar que Deus não existe ou que o diabo não existe. E que você tem o direito de viver a vida conforme o impulso do teu coração. Isso é a maior insensatez. E ele pergunta: quem é que vos fascinou? Esta palavra fascínio vem do original grego baiskainos. E esta palavra baiskainos significa feitiçaria ou bruxaria. Então Paulo está perguntando à igreja de Jesus, aos Gálatas: Gálatas, como é que vocês deixaram se enfeitiçar? Quem é que vos enfeitiçou? Quem é que vos embruxou? Quem é que gerou em vocês essa insensatez tão grande que vocês começaram na graça e agora estão indo para a lei? Começaram pela pregação da fé e agora estão com obras da carne. Você não vê que isto é uma insensatez? Então quem é que provoca essa insensatez? Aquele que fascina, que seduz. E quem é que seduz e fascina? O diabo, Satanás, o inimigo, o acusador, o nosso adversário. Quer dizer que ele tem os seus elementos, esse é como um polvo de vários tentáculos, né? Os filhos da desobediência, aqueles que são parte do exército dele, de principados, potestades, forças dominadoras. Ele tem isto a nível de política, a nível de comércio, olha, em todas as áreas da sociedade. Mas o grande alvo é a igreja. A grande batalha que o inimigo tem é com a igreja de Jesus. Especialmente se ela é legítima, se ela é de Deus, se proclamam as verdades, se defende a fé evangélica, ele bombardeia.
E como é que bombardeia? Colocando pessoas que dizem coisas como se fossem perfeitamente verdade, mas a origem delas é o mal e é o pecado. São as tais ovelhas, com a pele da ovelha, aparentemente é uma ovelha, mas no interior dela há um lobo devorador. É bom ele dizer isto, porque não é verdade que todos os caminhos vão dar a Roma. Não é verdade que todas as religiões são boas. O inimigo tem ferido muita gente nesta terra. Tem humilhado as pessoas. Tem usado a lei para condená-las, para acusá-las. As pessoas não se sentem felizes, não se sentem realizadas, adoecem emocionalmente. E talvez eu esteja falando agora com alguém que está doente emocionalmente. Você tem uma depressão tremenda. Você tem um espírito de ansiedade quase, psicopático. Você tem uma depressão, uma ansiedade, um medo, um nervosismo, que não são coisas normais. Isso te traz aflição, angústia, incapacitação, estagnação na vida. Você se sente doente, você toma tarja preta, medicamentos um atrás do outro. Você vai ao médico, depois procura outro, faz exame, faz raio-x, faz tomografia. O médico diz, não tem nada, e você diz, eu tenho. Eu sou um homem infeliz, eu sou uma mulher infeliz, eu sou um filho infeliz. Você começa depois a pensar que a morte é uma coisa bela e que você pode tirar a sua vida por impulso do seu coração. Veja quantas mentiras, quantas setas e dardos são lançados na vida das pessoas. Acredite nisto que eu estou lhe ensinando. Acredite nisto que eu estou lhe ensinando. Se você começar a viver uma vida espiritual, com uma armadura espiritual, usando as armas espirituais de Deus, poderosas em Deus, sofismas, altivezes, fortalezas, encantamentos, setas, dardos inflamados, peste que voa de dia, seta que voa de dia, peste, terror noturno, essas coisas todas que são as origens e as fontes do mal, cairão diante de você. É impossível uma seta passar por alguém que está revestido da armadura de Deus, que tem uma vida de oração, tem uma vida de comprometimento com a sua igreja, que tem uma vida alicerçada sobre a rocha. Todos esses 15 milhões de cristãos que estão desviados do Evangelho foram pessoas que deram ouvidos a espíritos enganadores e ensinos demônios. Foram baiscaínos, foram enfeitiçados. Paulo usa a expressão de Gálatas, quem é que vos fascinou? Então o inimigo fascina as pessoas, fazendo-as acreditar que Deus não existe, que o diabo não existe e que a pessoa tem o direito de viver a vida conforme o impulso do seu coração. Que Deus ama toda forma de amor, que todo viés sexual, todo ideologias, isso tudo são dardos, flechas e setas que vêm para matar, roubar e destruir. Até porque quem pratica esse tipo de coisa, diz a Bíblia, é passível de morte. Então eu queria encerrar aqui um grande final para estes minutos do programa que nos restam, encorajando você a sair do seu ostracismo espiritual, a sair dessa prisão espiritual, a sair dessa amarra que te oprime, que te impede de viver uma vida feliz, e tome hoje uma decisão, vir para a igreja. A Igreja Evangélica Cristo Vive tem a sua catedral aqui no Rio de Janeiro, na Rua Maricá 320, bairro Campinho, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nós temos uma grande catedral, toda climatizada, com parque de estacionamento, com segurança absoluta. E este local é uma cidade-refúgio, onde pessoas que já foram seduzidas pelo inimigo, onde pessoas que já foram amarradas, aprisionadas por forças dominadoras e tenebrosas do mal, e que ouviram Deus se manifestar na nossa igreja. Vieram por um convite, vieram pela televisão, pela rádio, pelo satélite, por um amigo, por um testemunho, e chegaram até nós. E neste lugar, Deus operou. E hoje são pessoas livres, conheceram a verdade,
e a verdade as libertou. Acabou o fascínio, a bruxaria, acabou a feitiçaria espiritual, acabou a lei de Moisés, que deixa a vida medíocre, que deixa a vida destruída. É com Jesus e a sua graça. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. Então, venha estar conosco. Amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde, aqui na Cristo Vive. Nosso telefone de contato é 30 17 90 90. Quero lembrar-lhe também que amanhã, domingo, às 8 da manhã, nós temos o culto aqui pela nossa Bandeirantes. Passamos o culto em sua casa. E eu estou numa expectativa muito grande, porque cada encontro que nós temos, cada ministração, cada momento de louvor, cada momento de adoração, cada momento de oração, nós temos visto Deus fazer sinais, prodígios e maravilhas na igreja. Viver fascinado é viver enfeitiçado. E o inimigo, como é um mestre estrategista, usa a própria Bíblia, não é verdade? Usa a lei de Moisés, usa o espírito de condenação, usa o espírito de morte, para deixar as pessoas vivendo um pseudo-cristianismo e não o legítimo e verdadeiro. Que só a graça de Deus, só o nosso ministério pode lhe ajudar e lhe orientar. Amém? 30 17 90 90. Muito bem, estamos terminando o nosso programa de hoje. Eu espero em Deus que os teus olhos espirituais tenham se aberto, teu coração tenha ficado livre dos véus espirituais da lei, os teus ouvidos tenham sido limpos de qualquer cera espiritual. Você comece agora, acordado que foi pelo Espírito Santo, a viver o verdadeiro Jesus, a verdadeira graça. Amém? Muito bem. Eu quero deixar aqui um convite e também, em primeiro lugar, no final do programa, uma palavra de agradecimento a todas as pessoas que têm colaborado com esta nossa programação, tanto aqui local como internacional, e que têm contribuído, porque você não está, nem eu sei usar uma linguagem monetária na obra de Deus. O que eu sei lhe dizer é que se você semear algo de finanças na obra de Deus, você terá um retorno em grande abundância. Esta é uma promessa, isto é um fundamento. Você tem a ousadia de abraçar o que Deus disse que deve ser abraçado, que é a obra de Deus, e tem a ousadia de ser um crente, uma pessoa de Deus. Não fuja, não se envergonhe. Então, se você sentir o desejo de nos ajudar nesta obra, por favor, fale com uma das nossas bispas pelo 30 17 90 90. Quero agradecer ao povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte para esta programação, e sempre, com muito amor e com um testemunho de verdade, eu falo de um casal, Rodrigo Ambrósio e Fabiana Ambrósio, que são proprietários do Turbomil, que é em Vila Emil Mesquita, um grande mercado, e que, com a visão de Deus nas suas vidas, jovens empreendedores, têm feito com que muitas pessoas, milhares de pessoas, ouçam a respeito de Jesus, e muita gente tem sido resgatada pelo suporte que o Turbomil, através de Rodrigo e Fabiana Ambrósio, concede à nossa programação. Meu abraço carinhoso, a minha admiração e a minha gratidão. Estamos terminando o programa. Obrigado à minha equipe de televisão. Meu nome é Apóstolo Miguel Anjo, minha amada esposa Bispo Roxana, e de todo o corpo ministerial da Cristo Vive. Nós abraçamos você e dizemos: a verdade te libertou. Guarda esta data, 14 de março, o dia do seu divisor de águas. Começa uma nova etapa na sua vida. Por cabeça, não mais por cauda. Estando por cima, não mais por baixo. É assim que Deus quer. Foi assim que Deus determinou. Deus falou ao seu coração durante estes 30 minutos, e essa semente que foi semeada já está a germinar, já está dando frutos a 30, 60 e a 100 por um. Bom final de semana. Aguardamos você na igreja amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde. Graça e paz. Você nasceu para vencer.